Bom, e hoje estamos aqui na UPA, vamos conversar com o Thiago Zentares, que ele que é coordenador da rede de urgência e emergência, visto que atende as pessoas, o público que procura por esse atendimento nesse momento, quando as doenças respiratórias estão por esse número mais elevado. Como é que está a situação de atendimento na UPA, principalmente, Thiago? Prazer falar com você, tudo bem? Tudo bem, Zalmir, é um prazer também falar com você e seus seguidores. Né? Aqui na UPA a gente está com um movimento em números de atendimentos até razoável, então desse feriado prolongado aqui que a gente fechou uns dados para passar para você, em torno de 190 atendimentos por dia, né, de média. Ele não é um número tão exagerado, a gente já teve muito mais, mas o que chama atenção realmente são os casos respiratórios, né? Então 35% dos atendimentos da UPA são casos respiratórios, né? Então é um número que vem numa crescente. Os números do final da última quinzena de maio eram 28%, né? Já estão em 35% agora desse feriadão, e o inverno começa agora, ainda falta 20 dias, 10 dias aí, 10, 12 dias para começar o inverno, então a gente está bastante preocupado com essa situação. Esses casos, como você disse, esses percentuais, né, de atendimento, são em que situações, por exemplo? Há casos mais graves, gripe, influenza, outras doenças respiratórias, como que se considera tudo isso? Então, a predominância são casos leves, né? Então 90% são casos leves, né? Então é resfriado comum, uma infecção de via aérea superior, mesmo uma rinite, uma sinusite, né? Esses casos mais simples, mas o que mais nos preocupa é que existe uma estatística que 10% dos casos respiratórios eles são mais graves, que eles envolvem o que? As vias aéreas inferiores, que é diretamente o pulmão, né? Então onde que a pessoa vai ter falta de ar, por vezes vai precisar de medicamentos para fazer esse pulmão abrir, expandir melhor, vai precisar suplementação de oxigênio, então um catéter nasal, uma máscara, e eventualmente esse paciente, quem sabe, às vezes precisa de uma ventilação mecânica, ser entubado, ser encaminhado para uma UTI, né? Então a gente sabe que quanto mais número de casos leves a gente tiver, maior o número de casos graves também vão aparecer, né? Então já tem em cidades bem próximas a gente, exemplo aqui da própria Santo Ângelo, que já teve óbito de pessoas bem jovens, né, de menos de 20 anos, e isso deixa a gente bastante preocupado, né? A gente pegou alguns casos graves, agora hoje é terça, ontem a gente teve uma paciente menos de 50 anos, que trata asma, que precisou ser entubada aqui na unidade, ser transferida para uma UTI, né? Então isso é bem preocupante. A gente sabe que quanto mais tiver, né, a gente atendeu 800 nesse feriadão prolongado, então de quinta até domingo foram 800 pessoas, tá? Dessas 800 pessoas, 275 foram relacionadas a caso respiratório. Quando a gente tem uma experiência aqui de alguns anos de rodagem que a gente diz assim, quando chegar a 1000 a gente tem um tubo. Um tubo é um paciente que precisa de uma ventilação mecânica, e esse tem um grande risco de morrer, né? E as pessoas mais susceptíveis a essas são os não vacinados, né? Exato. Esse ponto que eu ia perguntar até, a parte de vacinação, como é que está? Na maior parte são vacinados, são grupos de risco, crianças, idosos, de que forma também que é considerado esse público? Então, foi aberto agora para o público geral, agora no último dia 30, né, a vacina para todo mundo, então ele leva em torno de 15 dias a começar a fazer efeito. Então, quem já vacinou, 15 dias ele já começa a ter uma imunidade, né? Essa imunidade nem sempre, às vezes acho que as pessoas dizem, mas eu vacinei, eu peguei gripe, não adianta vacinar. Não, a gripe, além de, por vezes, fazer com que a pessoa não pegue a doença, a vacina faz com que a pessoa não desenvolva forma grave, né? É muito raro tu pegar uma pessoa vacinada que vai precisar de uma ventilação mecânica ou que venha a óbito pela doença pela qual ela se vacinou, né? Então é muito importante isso. A gente fala que isso protege a gente, protege os nossos familiares, protege principalmente os grupos de risco das pessoas próximas de nós, são as crianças e os idosos, né? Além dos imunossuprimidos e outras pessoas susceptíveis, né? Então a gente usar máscara, ter os hábitos bons, aí a etiqueta da gripe, né, e cuidados nos lugares fechados, isso é muito importante, mas a vacina não tem o que pra gente que está na urgência e emergência, no caso aqui na UPA, não tem o que é melhor para facilitar o atendimento do que a vacina. Sim.
Bom, você falou com relação à utilização de máscaras, até nas unidades de saúde, na própria UPA, as pessoas que vêm ao local estão utilizando máscara. Que orientação você tem para isso também, para os profissionais, para as pessoas que buscam atendimento, de que forma que está sendo feito nesse momento, porque até a máscara mais no período da pandemia, agora voltando aí nesta época, Thiago. Isso, a gente orienta e a gente disponibiliza a máscara então para todos que acessam a UPA, né, tanto o paciente quanto o seu acompanhante, independente de sintomas respiratórios, né. A gente tem a máscara então, a máscara de procedimento, a máscara simples, e para os casos já confirmados a gente oferece uma máscara de proteção superior, que é a PFF2, né. Então, que ela dá um filtro ainda maior para a questão disso, né? A gente fala que dentro de casa, no nosso ambiente familiar, se tem uma pessoa gripada, é bom usar a máscara, né? E se a pessoa está gripada, que ela não saia, não frequente ambientes fechados, que se vai ver alguma pessoa, vê em ambiente bem ventilado, tudo, use a máscara. Por quê? Porque a gripe é transmitida, né? Influenza, a gripe é transmitida por gotículas, né? Aerosóis que a gente larga enquanto a gente está falando. Então, manter uma certa distância, fazer uso da máscara, evitar ambientes fechados com bastante aglomeração, né, sempre que possível, né, Zalmir? Então, isso vai ajudar a gente bastante, ajuda também na questão do serviço público, né? A superlotação, ela não depende só de botar mais médicos, botar mais profissionais, a gente também tem um limite de capacidade de estrutura física instalada, né? Então, por vezes, a gente está trabalhando no máximo de profissionais, mas tem bastante gente que chama mais médico. Não tem, às vezes, espaço para colocar todas as pessoas, né? Graças a Deus ainda não estamos nesse ponto, mas se todo mundo fizer o seu papelzinho, cuidar, tomar vacina, tudo, a gente, quem sabe, não chegue num ponto de calamidade maior, né? Então, a gente sempre acha interessante dar essa informação à população e, claro, precisando do serviço, aqui a UPA está de portas abertas 24 horas por dia. Certo. Em torno de 190 atendimentos por dia. Isso, média. Desses 190, há pessoas, digamos assim, diariamente que são conduzidos para a internação no hospital, como que também há este sistema mais grave, enfim, de que maneira que a UPA também tem avaliado essas situações? Então, isso é uma pergunta bastante interessante, né? A UPA, ela funciona como uma triagem do paciente que pode ficar em casa e que vai para o hospital. Na teoria, ela é uma unidade pré-hospitalar, a gente fala pronto atendimento, uma unidade pré-hospitalar, que num hospital, então a pessoa deveria, no máximo, ficar aqui 24 horas, né, em observação, ou para se dirigir até um leito hospitalar, ou para voltar para casa com a sua situação de saúde melhorada, né? Então, mas a gente sabe que às vezes quando tem muitos acessos, né, por respiratório, por diversas situações, esses pacientes acabam ficando mais tempo aqui na UPA e a gente tem dificuldade, né? Então, tudo isso, quanto mais a gente atender, mais difícil vai ser dar seguimento nisso, né? Esses últimos dias a gente até conseguiu um fluxo legal de pacientes, que eu digo legal, que não quer dizer que todos conseguiram dentro da necessidade, nem todos dentro do tempo hábil, porque a gente depende dos hospitais, né? Mas a gente tem mandado aí 7, 8 pacientes, só que daí contando todas as situações, né? Daí tem fraturas, tem paciente, digamos, uma apendicite e outras situações, né? Mas respiratório 1, 2 por dia a gente manda. No caso, ontem a gente mandou um UTI entubado, que seria muito grave, né? Que era um paciente com asma, que provavelmente, que a gente não tem o resultado do exame ainda, de que tem, mas provavelmente ela tinha algum fator viral associado para desencadear tudo isso. Você falou o local de triagem, aquela triagem continua de forma normal com relação ao sistema de atendimento, quando as pessoas chegam? Isso, essa triagem que eu falei é a triagem de quem interna e quem pode voltar para casa, né? Mas aqui, durante a chegada, sim, a gente continua com o sistema de classificação de risco por cores, né? Então, onde a gente tem, de acordo com a necessidade do paciente, a ordem de atendimento, não necessariamente por ordem de chegada. Né? E como a gente está atendendo muito idoso e muita criança, a gente também tem muito grupo prioritário. Mas eu tenho prioridade porque eu sou criança, mas aí tu olha para o lado, tem grande maioria criança e idoso, né? Então, mas mesmo assim a gente está com um tempo razoável, ao ver, de atendimento, né? Nos casos que seriam os casos menos graves, aqueles que a gente, pela cor que a gente chama de azul, o tempo está um pouquinho superior a 1 hora de espera. Isso é o tempo médio, a gente sabe que em horários
de pico, todos aumentam um pouco, né? Mas a gente tem um tempo médio, contando todas as coisas, se botar todo mundo na mesma, misturar tudo, em torno de 40 minutos esse paciente está na frente do médico, né? É um tempo bastante bom, né? A gente comparar aí com outras UPAs que a gente vê na televisão e acompanha das situações que tem, né? É um tempo bastante bom e claro que o horário de pico, que é ali depois das 5, começo da noite e tudo, é o principal que acaba demorando um pouquinho mais. Mas as pessoas têm que entender também que a gente tem uma limitação de que a gente não consegue atender todo mundo junto, bem como gostaríamos, né? Exato. Tá certo, Tiago. Obrigado por nos atender. Então, falando um pouco sobre esse trabalho da UPA, o Tiago Zentares, que é coordenador de serviço de urgência e emergência, né? Esclarecendo o serviço de atendimento importante, reforçar, as pessoas tomem a vacina para evitar que as doenças respiratórias, principalmente, possam se agravar, né, Tiago? Isso aí. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar com vocês. Ok. E seguimos à disposição. Obrigado. Conversamos então com o Tiago Zentares, que é aqui junto à UPA.